colegas, o estádio do espelho ou a metáfora do espelho trata-se, então, da formação da função do eu. Como é que se dá? Todos os colegas, ou pelo menos a maioria, se não todos ou todas, já devem ter visto um bebê ou um animalzinho na frente de um espelho, né? Aqui nós vamos partir da imagem do bebê. Eu digo na frente de um espelho para ver o grau de admiração que se dá, né? O grau de admiração e até de estranhamento que ocorre quando eles se veem ou veem a sua imagem refletida no espelho. Os animais não sabem que é a sua imagem, é a imagem de um outro animal. Os bebês também não, mas eles vão ficar sabendo que é a sua imagem. E é assim que a gente vai se reconhecer no espelho, a partir do que? Da constituição do eu, né? Dessa função do eu, a partir de uma metáfora do outro. Mas vamos lá. A imagem do espelho, né? Ou essa função formadora do eu, é óptica e analítica. O Lacan vai nos trazer que o bebê, a partir dos 6 meses e até aproximadamente 18 meses, se olha no espelho e tem indícios de se reconhecer na imagem refletida. Ele olha, ele mexe, né? Ele mexe as mãozinhas, sorri, e ele começa de um estranhamento a ter indícios de que se reconhece naquela imagem. Esse bebê que se vê, esse eu que o bebê vê, né, na verdade, é anterior à linguagem, ao simbólico, porque ele se reconhece, dá indícios de que se reconhece, mas não sabe que é ele. Por quê? Porque o bebê, colegas, ainda não possui consciência ou possui pouca consciência de si. Não existe um eu formado. Quem sou eu? Esse eu do bebê não está formado. Então, a imagem é apenas um indício. E por onde passa essa formação do eu? Se não pelo outro, esse outro muitas vezes encarnado na mãe, do pai, nos cuidadores, que vão dizer quem é esse bebê. Mas quem é esse eu? O Lacan vai trazer 2 eus. O eu, je, em francês, sujeito do inconsciente do desejo, ou moi, que é o ego, a consciência, o eu freudiano. Por que ele traz o je e traz o moi? Porque ele vai trazer 2 formas de expressão de pronomes pessoais. O pronome pessoal, no caso, reto, em que esse sujeito é sujeito, eu, sujeito do inconsciente, e o moi, que é o pronome pessoal, no caso, oblíquo, quando esse eu, que corresponde ao ego, ele é um objeto na frase. O estádio do espelho, segundo Yamanishi, a partir de Lacan, e eu trago Yamanishi para nós estudarmos aqui de forma bastante didática esse texto, ele pode ser dividido em 4 elementos: o bebê, o espelho, a imagem do bebê no espelho e o processo do bebê se reconhecer nessa imagem.
Embora isso aconteça ao mesmo tempo, o bebê, o espelho, a imagem e o bebê se reconhecendo, nós vamos vendo a dinâmica, bebê e espelho. Imagem produzida no espelho e reconhecimento do bebê nessa imagem. São 4 elementos para a gente perceber a dinâmica que se dá da formação do eu, que primeiro se dá por uma imagem especular do eu. Essa imagem que o bebê tem do eu media o interno e o externo, o que acontece internamente neste corpo e o externo, a imagem. E é fundamental, colegas, para que o interno, os conteúdos internos, se nós fôssemos pensar a exemplo das emoções, dos afetos, seja vivido como próprios desse eu, desse sujeito. É como se o quê? É pela essa imagem especular do eu que esse corpo que é visível e o corpo interno acabam se tornando o quê? Um só. É o início da conquista desse corpo. A relação especular, e vamos falar aqui de integração mesmo do corpo. A relação especular, isto é, ótica, inaugura o campo visual, a partir do qual, deste campo visual, a criança vai se relacionar com o corpo e com a realidade ao seu redor. Ou seja, é a partir dessa mediação do interno e do externo que a criança vai se relacionar com o seu corpo, com o que é interno e com a realidade, o que é meu e o que não é o que é meu. Vejam como é importante esses estágios aqui, como vão acontecendo para a formação do eu. Segundo, a imagem virtual. Veja, esse corpo tem algo que é interno a ele e que são uma coisa só. Ao mesmo tempo que eu olho para a imagem dele refletida, a imagem virtual. Porque essa imagem virtual, que é a imagem produzida pelo espelho, é a relação que eu tenho com o meu próprio corpo, com as pessoas e os objetos à minha volta. Veja, a minha relação com o mundo, ela é virtual. Então, é lá no estádio do espelho que isso está o quê? Se formando à medida que o bebê vai tomando, ou a criança, o bebê ali, a criança vai tomando consciência de si. E essa imagem virtual do eu, quando eu me reconheço no espelho, antecipa a dialética da identificação com o outro e será o ponto de partida para todas as identificações posteriores. Então, olho para essa imagem, existe ali um outro, que é eu, a imagem virtual do espelho. É assim que eu me relaciono, que eu vou me relacionar com os objetos, que vou me relacionar com as coisas ao meu redor e no mundo. E então, a partir disso, esse eu que eu olho no espelho e tenho indícios de me reconhecer, ele vai formar a terceira etapa disso, que é o eu imagem virtual alienado, que é uma operação complexa, né, chamada de complexa, já que consiste na criança se desdobrar e se reconhecer no espelho. Uma imagem que é ela, não é ela. Na conquista de um corpo próprio que é dela, mas não é ela. Veja, esse corpo sou eu. Eu me reconheço quando vejo naquela imagem, mas aquela imagem não sou eu, percebem? Então, esse eu, imagem virtual alienado, é saber que eu estou refletindo naquela imagem, mas a imagem não sou eu, porque o meu corpo está aqui. Aquela imagem sou eu, porque eu me reconheço nela,
mas não sou eu, porque o meu corpo, colegas, não está nela. É só imagem. Então, essa é uma operação chamada de bastante complexa, em que vai haver o quê? Um centramento desse sujeito no corpo dele. Olho para o espelho, me vejo, mas sei que o espelho não sou eu. O espelho, então, vai ser uma grande metáfora. Porque quem vai ser esse espelho? Quem é aquela imagem minha? Como os outros me veem é o espelho. Os outros não veem o meu interior. Eles veem como aquela imagem, colegas, refletida no espelho, percebem? Aquele corpo, eu, refletido no espelho. Logo, o espelho, ou o estádio do espelho, é a metáfora do espelho, porque é a metáfora do grande outro, da linguagem e da cultura. Esse grande outro do discurso, que vai ser encarnado na mãe ou no correspondente, que é o pequeno outro. Esse grande outro que vai identificar e vai subjetivar a criança. Então, quando Ana se olha no espelho e ela vê aquela imagem e alguém diz: Ana, a filhinha querida da mamãe, aquela imagem já está sendo subjetivada por um outro da cultura. Ana não pode fazer nada errado para a mamãe e para o papai. Ana não pode ser uma menina má. Vejam só, essa imagem que é a Ana não pode ser vista assim, ou pode ser vista ou será vista de outra forma. João será um grande homem. João vai dar muito orgulho à mamãe. João é a criança que dá orgulho à mamãe. Percebem que aí, colegas, esse João que se vê como imagem e se relaciona com o mundo como imagem, essa imagem é espelho, metáfora do grande outro. O João é orgulho, o João é um grande homem, e tantas outras formas de subjetivação que são encarnadas o quê? Nesse pequeno outro, e pequeno outro corpo, também imagem, porque é assim que a gente se relaciona com o grande outro, a partir do quê? Dos outros, desses outros pequenos que estão à nossa volta, que olham a nossa imagem e dizem quem nós somos, ou a partir dos quais nós nos identificamos e nos subjetivamos numa relação especular, numa relação de imagem. Eu olho o bebê para o meu pai e me identifico com ele. Eu tenho uma imagem, ele tem uma imagem. Como é que ele me vê? Quem sou eu a partir de quê? Do olhar desse outra pessoa, que é o pequeno outro corpo, é corpóreo, é imagético, mas que traz o quê? Esse grande outro do discurso com ele, que encarna carne e corpo, o grande outro. A criança, ela vai se dirigir a esse outro, mãe, pai, na busca de uma imagem que a totalize, que a torne total, que a integre, esse eu com esse corpo, que diga quem ela é, que a faça alguém, um sujeito. Esse é o ponto principal. Porque através do outro, mãe, pai, cuidador, dessa imagem corpórea que as crianças têm, que a criança toma sua experiência corporal numa espécie de gestalt. O Lacan vai recorrer muito a gestalt, dentro da teoria, né, do espelho da função, né, do eu.
que se dá a compreensão da totalidade desse corpo para a percepção das suas partes. E veja que ele coloca dos 6 aos 18 meses, porque a conquista da imagem do corpo, de quem sou eu, esse corpo, com todas as partes, implica a maturação da criança e envolvimento de um outro. E esse outro, pessoa ali, um outro corpo, mãe, pai, é quem vai inserir a criança no universo da linguagem e da comunicação. Então, colegas, nós estamos aqui com a metáfora do espelho ou o estádio do espelho como parte do início desse sujeito ou da inserção desse sujeito no mundo simbólico, ou seja, o que era antes só o indivíduo está se constituindo sujeito. Por que sujeito? Porque agora esse bebê, quando se insere no mundo da linguagem, ele está assujeitado à linguagem, às normas da linguagem e do discurso. E para ele não há nada fora da linguagem. Tudo passa pela linguagem, inclusive o inconsciente. Constituir-se como sujeito na teoria lacaniana, se tornar sujeito, é estar sujeitado a esse grande outro do discurso, esse grande outro da cultura. O grande outro que está o quê? O tempo todo me subjetivando quem eu sou, quem eu não sou, o que se espera de mim, o que é que eu vou fazer. Veja, tudo isso colado que aquela imagem, corpo. Aquele nome, Ana, João, Pedro. Quando nós perguntamos, quem é a Ana? A Ana vai me falar sobre ela, mas ela vai me falar sobre ela a partir do quê? Do seu assujeitamento ao outro. Porque a Ana ela foi constituída por esse grande outro. E ela não pode livrar-se totalmente disso. Porque ser sujeito é estar sujeitado também à linguagem. Ora, e esse assujeitamento, colegas, é fundamental e necessário para que a criança se insira no campo da linguagem. Ser sujeito é estar na linguagem. Citando Yamenish, a partir do Lacan, o Lacan a partir da Yamenish, Yamenish vai nos trazer: se estamos dizendo que a criança busca uma imagem totalizante, disse que nem sempre foi assim. Ora, para constituir-se como sujeito, a criança tem que atingir uma imagem total de si, que o interno e o externo se integrem, que as partes do seu corpo se integrem em um só totalizante. Para Lacan, neste processo do eu se reconhecer em uma imagem, haveria, colegas, a passagem de uma imagem fragmentada do corpo, aquela imagem que a criança tem as mãos, mas não sabe que é dela, não se vê total, a uma forma ortopédica de sua totalidade. Assim, por questões também neurológicas de prematuração, a criança parte de uma confusão primeira entre si e o outro, ela não sabe quem é ela, nem quem é o outro. O que é dela e o que é do outro, isso se dá na própria relação simbiótica inicial com a mãe. Ela não sabe quem é ela, quem é a mãe, né? Então, isso se dá do que é de uma experiência inicial de um corpo disperso e esfacelado. Esse corpo da criança, ele é disperso, ele é esfacelado, é como se ele tivesse em partes. Para alcançar o quê? A partir de uma maturidade neurológica, a partir de quê? De uma constituição discursiva desse outro, para formar uma imagem total da criança, alcançar essa imagem unificada, uma totalidade do corpo. E
colegas, tal apropriação seria fator estruturante do sujeito. É quando eu vejo o meu corpo como total, integrando o que é de manifestações internas com o externo. Quando eu me vejo no espelho, sei que eu estou me vendo, mas que aquela imagem não sou eu. Olha, aí nós temos uma totalidade que vai se dar pela mediação do espelho. Ou seja, estamos diante da metáfora. Logo, da relação do quê? Do espelho, outro ou grande outro. Então, se essa passagem se dá pela mediação do espelho, do estádio do espelho, nós estamos diante, né, dessa relação desse espelho especular como um outro ou grande outro. Esse é o ponto da teoria lacaniana do estádio do espelho, porque ele é fundamental na formação do eu. É aí que se constitui, colegas, o eu, o sujeito. E para o Lacan vai corresponder ao primeiro tempo do Édipo. A teoria lacaniana do Édipo tem 3 tempos. O primeiro tempo é o estádio do espelho, em que a criança se apropria de uma imagem especular e pode prosseguir para a sua constituição subjetiva, ou seja, enquanto sujeito assujeitado ao outro. Esse momento e é sujeitado logo alienado. Sujeito da linguagem está alienado à própria linguagem. Esse momento em que se conclui o estádio do espelho inaugura, segundo Lacan, pela identificação com a imagem do semelhante, pelo drama do crime primordial, o Édipo, a dialética que desde então liga o eu às situações socialmente elaboradas. Ou seja, é a partir da formação do eu que essa criança, enquanto sujeito assujeitado, está entrando no Édipo para poder formar o quê? O seu eu total, o seu ego. Né? E a partir daí, colegas, que esse eu, esse sujeito, vai se ligar às situações socialmente elaboradas. Por quê? Porque tudo isso passa pela relação ou pela inserção da criança na linguagem, ou seja, no mundo simbólico. O que é importante aqui pontuarmos é a, a importância, né? Embora pareça redundante, mas é necessária, importância importante aqui, é necessário pontuarmos a importância do estádio ou estágio do espelho na formação da função do eu. E esse espelho enquanto metáfora, sou eu, mas não sou eu me vejo lá refletido, mas aquele não sou eu. É como eu me identifico com os outros, eu me vejo em Maria, mas não sou Maria. Porque, como é que eu me vejo? Eu me identifico com ela em vários aspectos, mas eu não sou Maria. Olha só, porque eu estou neste corpo. Colegas, e não é assim, então, que se dá as nossas relações sociais? O eu com o mundo externo. Por isso, o estádio do espelho é fundamental enquanto metáfora para compreender a formação do eu, na teoria lacaniana.